Você já se perguntou por que nasceu em um dia específico? O que torna esse dia único em sua vida? Será que a data do seu nascimento tem um significado espiritual mais profundo? Uma conexão com um plano maior que vai além do simples acaso? Muitas vezes vemos as datas apenas como números no calendário, mas elas podem ter um significado muito mais profundo e espiritual, influenciando as nossas vidas de maneiras que nem sempre conseguimos entender de imediato. Sua data de nascimento não é um mero detalhe. Ela é uma parte vital de um grande quebra-cabeça do seu destino, um indicativo de que Deus, em sua sabedoria infinita, tem um plano para você desde antes do seu nascimento. O livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz: Antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes de saíres da mãe, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Este versículo nos lembra de uma verdade espiritual profunda. Deus já nos conhece e nos escolheu para um propósito antes de sequer nascermos. Se Deus já sabia de cada um de nós desde o ventre materno, podemos inferir que Ele também planejou o dia exato do nosso nascimento, como parte do seu plano divino. Portanto, nossa data de nascimento não é um acidente, mas uma peça essencial do plano de Deus para nossas vidas. Neste texto, vamos explorar o significado espiritual das datas de nascimento e como elas podem nos indicar o propósito divino que Deus tem para nós. Será que a data em que nascemos tem algo a ver com o que Deus espera de nós? Se você já parou para refletir sobre isso, deve se perguntar: há algum evento histórico significativo que tenha ocorrido no dia do seu nascimento? Esse evento pode ter uma conexão espiritual que influencia a sua vida de uma maneira única e especial. Talvez você tenha nascido no mesmo dia de um grande evento na história, como o dia da independência de um país ou uma data que tenha um significado especial no contexto da fé cristã, como o Natal, ou até mesmo uma data que simboliza a liberdade, a justiça ou a transformação. Essas questões podem nos levar a refletir sobre como, de maneira divina, Deus conecta nossas vidas aos eventos e momentos mais significativos da história da humanidade. Por exemplo, se você nasceu no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, talvez possa sentir um chamado mais profundo para buscar liberdade e justiça em suas ações cotidianas. Essa data pode ser mais do que apenas um feriado nacional. Ela pode refletir algo que Deus colocou no seu coração: a busca pela liberdade, pela verdade e por justiça. Você já parou para pensar que talvez esse chamado esteja alinhado com o propósito de Deus para a sua vida? Esses questionamentos são válidos e é sempre bom fazer uma análise sobre o significado do nosso nascimento. Uma maneira de explorar isso é fazer uma pesquisa simples no Google sobre o dia e o mês do seu aniversário. Ao procurar eventos históricos importantes que aconteceram neste dia, você pode começar a enxergar a sua própria história sob uma nova perspectiva. Isso pode ajudá-lo a entender melhor o seu próprio propósito e como sua data de nascimento se encaixa no grande plano de Deus. Compartilhe nos comentários os resultados dessa pesquisa, pois sua experiência pode ajudar outros a refletirem sobre o significado espiritual de suas próprias datas de nascimento. Os ensinamentos de Jesus estão repletos de parábolas que nos revelam verdades espirituais profundas e preciosas. Uma delas é a parábola da ovelha perdida, encontrada em Lucas 15, 3 a 7. Nessa história, Jesus conta sobre um pastor que deixa 99 ovelhas para ir em busca de uma única que se perdeu. Isso nos ensina que cada indivíduo é de valor imensurável para Deus e que Ele se importa profundamente com cada um de nós. Assim, mesmo que um de nós pareça ser insignificante no grande esquema das coisas, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre à procura de nós, pronto para nos resgatar e nos trazer de volta ao seu cuidado. Outro versículo relevante é Lucas 12:7, que afirma: Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Esse versículo é uma poderosa lembrança de que Deus conhece cada detalhe de nossas vidas, incluindo a data exata do nosso nascimento. Se Ele conhece até os nossos fios de cabelo, como não estaria Ele atento a uma data tão importante como o nosso nascimento? Isso reforça a ideia de que nossa vida tem um propósito e que cada data, cada momento, foi cuidadosamente escolhido e planejado por Deus.
No Salmo 139, versículo 16, lemos: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Esse versículo também nos ensina que, antes de nascermos, Deus já tinha o nosso destino traçado. Ele sabia exatamente quando e onde nascemos, e mais do que isso, sabia como nossas vidas se desenrolariam. Isso nos dá a confiança de que, mesmo quando enfrentamos desafios ou momentos difíceis, Deus está sempre conosco, guiando-nos ao longo do caminho. Para entender melhor essa conexão entre datas de nascimento e destino divino, podemos olhar para a profecia do nascimento de Jesus em Belém, conforme descrito em Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que será o governador de Israel, cuja origem é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse versículo é uma previsão clara do local e do contexto do nascimento de Jesus, mostrando que Deus já sabia do nascimento de seu filho muito antes de acontecer. A escolha do local e a data do nascimento de Jesus não foram acidentais. Elas faziam parte do grande plano de salvação de Deus para a humanidade. Outro exemplo interessante é o simbolismo do Natal, que celebramos em 25 de dezembro. Embora a data exata do nascimento de Jesus seja desconhecida, a escolha de 25 de dezembro carrega um significado profundo. O Natal, celebrado no inverno, representa a chegada da luz no meio da escuridão. A data simboliza a vinda de Cristo ao mundo, trazendo esperança, redenção e transformação para a humanidade. Assim como a data de nascimento de Jesus tem um significado simbólico, as nossas datas de nascimento também podem carregar significados espirituais e simbólicos importantes, refletindo verdades espirituais maiores. Na Bíblia, o número 7 é frequentemente considerado um número de perfeição e completude. Em Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, estabelecendo um padrão de trabalho e descanso. Esse número 7 aparece repetidamente nas Escrituras, indicando perfeição divina. Assim, a data de nascimento de uma pessoa pode estar conectada a significados espirituais importantes, refletindo a perfeição e o propósito de Deus para a vida dessa pessoa. Quando refletimos sobre a data do nosso nascimento e a conectamos com eventos bíblicos e números simbólicos, podemos perceber que há um padrão divino em ação. Agora vamos explorar algumas datas frequentemente associadas aos chamados escolhidos. Se você nasceu em alguma dessas datas, pode ser interessante refletir sobre o significado espiritual que elas podem ter para a sua vida. O primeiro dia do ano, por exemplo, 1º de janeiro, simboliza novos começos e a liderança. Nesse dia, Deus nos convida a refletir sobre as oportunidades de recomeço e a liderança em nossas próprias vidas. Aqueles nascidos nesse dia, muitas vezes sentem um forte impulso para liderar e iniciar novos projetos. Já o dia 3 de março está associado à criatividade e à percepção espiritual. Em Êxodo 3:3, Moisés tem sua vocação divina despertada quando vê a sarça ardente. Os nascidos neste dia podem ter uma conexão especial com a criatividade e uma capacidade aguçada para perceber sinais espirituais em sua vida cotidiana. O dia 5 de maio, por sua vez, está marcado pela graça e pelo favor divino. No Salmo 5:12, Deus promete abençoar os justos com seu favor, como um escudo. Pessoas nascidas nesse dia frequentemente experimentam a presença da graça divina, protegendo-as e guiando-as em suas jornadas. A data 7 de julho é simbólica de perfeição e despertar espiritual. Como mencionado anteriormente, o número 7 tem conotações de completude e perfeição divina. Aqueles que nascem neste dia podem sentir um desejo profundo de buscar a perfeição em suas vidas e um impulso constante de crescimento espiritual. Já o dia 9 de setembro está associado à sabedoria e ao cumprimento do plano divino. Em Eclesiastes 3:1, aprendemos que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Pessoas nascidas nesse dia muitas vezes têm uma sabedoria natural para discernir o momento certo para agir.
O dia 25 de dezembro, celebrado como o nascimento de Jesus, é um dia cheio de significado espiritual. Aqueles nascidos nesse dia muitas vezes sentem um chamado para demonstrar amor e compaixão aos outros, envolvidos em atos de sacrifício e serviço ao próximo. Cada uma dessas datas não marca apenas um dia comum no calendário. Elas carregam consigo um significado espiritual profundo, refletindo o plano divino de Deus para aqueles que nasceram nesses dias. Embora estejamos focados principalmente nos ensinamentos bíblicos, é interessante notar que muitas pessoas também buscam orientação em outras práticas, como astrologia e numerologia, para entender melhor o significado de suas datas de nascimento. A astrologia, por exemplo, sugere que a posição dos planetas no momento do nascimento de uma pessoa pode influenciar sua personalidade e destino. Já a numerologia acredita que cada número possui um significado especial, podendo revelar mais sobre o propósito de vida de uma pessoa. Se você se sente atraído por essas práticas, pode ser útil considerar suas influências em conjunto com os ensinamentos bíblicos. A astrologia e a numerologia podem oferecer uma perspectiva adicional, enquanto a Bíblia fornece uma base espiritual sólida. Por exemplo, se você nasceu sob um signo astrológico específico ou em um dia com um número numerológico significativo, pode encontrar correlações que enriqueçam sua compreensão sobre o propósito de sua vida. A chave é equilibrar essas práticas com a sabedoria espiritual que vem das Escrituras, ajudando a iluminar o caminho para o seu propósito divino. Muitas pessoas se perguntam se são realmente escolhidas por Deus para um propósito especial. Existem certos sinais que podem indicar que uma pessoa foi escolhida para um propósito divino. Esses sinais podem se manifestar de diversas formas, como experiências de orientação divina ou a posse de dons espirituais únicos. Moisés, por exemplo, teve a visão da sarça ardente, onde Deus lhe revelou sua missão de libertar o povo de Israel. Paulo, no Novo Testamento, teve uma revelação dramática na estrada para Damasco, que transformou completamente sua vida. Se você já teve experiências que parecem ter uma origem divina, pode estar vendo um sinal de que foi escolhido por Deus para algo grandioso. Além disso, a posse de dons espirituais, como a capacidade de curar, profetizar ou falar em línguas, também pode ser um indicativo de que você foi escolhido para servir a Deus de uma maneira única. Esses dons são frequentemente mencionados no Novo Testamento como manifestações do Espírito Santo. Enfrentar desafios e provações também pode ser um sinal de que você foi escolhido por Deus. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos não são aleatórias. Elas servem para fortalecer nossa fé e nos preparar para a missão que Deus tem para nós. José no Antigo Testamento foi traído por seus próprios irmãos e sofreu muitos desafios antes de alcançar o cumprimento de seu propósito. Da mesma forma, você pode estar enfrentando dificuldades que são parte do plano de Deus para moldá-lo e prepará-lo para grandes coisas. Por fim, a solidão é um desafio comum enfrentado pelos escolhidos. Muitas vezes, aqueles chamados por Deus para um propósito especial podem se sentir isolados, incompreendidos ou separados dos outros. No entanto, a solidão pode ser uma oportunidade para crescer em dependência e intimidade com Deus. Como vimos na história de José, a solidão muitas vezes precede grandes realizações. Ao explorarmos o significado espiritual das datas de nascimento e os sinais de ser escolhido por Deus, percebemos que nossas vidas têm um propósito divino claro e inconfundível. O relacionamento com Deus, através da oração, meditação e a comunidade de fé, é um elemento essencial nessa jornada. Cada data de nascimento carrega um significado único e simbólico, refletindo o plano divino de Deus para cada um de nós. Os sinais de ser escolhido por Deus, como sentir-se diferente, ter experiências de orientação divina e enfrentar desafios que fortalecem nossa fé, são indícios de que estamos no caminho certo, guiados pela mão do Senhor. Se você gostou deste texto e deseja continuar explorando temas espirituais profundos, não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. Comente abaixo sobre a sua experiência com a sua data de nascimento e como ela se conecta ao seu propósito divino. Queremos saber como a sua jornada espiritual está se desenrolando
e como você está vivenciando o plano de Deus em sua vida.